O filme traz a história do Orion, um garoto que tá afim da Sally, uma mina maneira que estuda na mesma escola. Ele fica bolado só de pensar em puxar assunto com ela, porque tem medo de levar uma rasteira. Imagina só a cena, ser rejeitado, humilhado e ainda zoado pelos brothers. Só que o lance é que o medo do Orion não é só a Sally, nem só falar com as minas em geral. O cara tem uma pilha de medos. A psicóloga da escola deu uma dica irada pra ele: documentar esses medos de algum jeito. Daí, ele mantém um caderno cheio de desenhos onde anota tudo que dá medo nele. Primeiro vem o medo de dar descarga, achando que a água pode transbordar e inundar a escola inteira. Ele também tem medo de responder errado na aula. Tem uma tática que ele sempre usa nessas horas: a professora normalmente chama alunos que não levantam a mão. Por isso, levantar a mão para ela não chamar é uma estratégia arriscada. Então ele sempre se esconde atrás dos outros estudantes para não ser visto. Orion é um aluno muito inteligente, sabe a resposta da maioria das perguntas, mas morre de medo de errar e ser motivo de chacota. E não é só isso que ele teme não, como também ondas de celular causando câncer, mordidas de mosquito, cair de um arranha-céu, cumprimentar as pessoas com um bom dia, ter a responsabilidade de fazer seu time perder. Ele tem pavor de vestiários também, sabe por quê? Por causa dos valentões. Rishi é o grandalhão lá da escola. Orion sempre quis peitar o cara uma vez que fosse, mas teme que um soco mande direto pro hospital. Sua turma vai fazer uma excursão pro planetário na segunda-feira. Todo mundo tá animado, mas Orion tá em pânico. Ser enlatado que nem sardinha num ônibus escolar enferrujado com outras 30 crianças, desnorteando pela autoestrada, parece desastre na certa. Algo que Orion nunca imaginou acontece de repente. Sua apaixonite, Sally, quer que ele sente com ela a caminho da excursão. Mas ele não disse nada, porque, claro, tava morrendo de medo. O problema do Orion é que ele tá sempre obcecado pelo lado ruim de tudo. De acordo com a página 17 do caderno de desenho, ele tem medo que os pais dele se mudem enquanto ele ainda estiver na escola. Os pais super legais dele descobrem que Orion tá com medo de ir na excursão com os outros alunos. Eles dizem que ele deve ir apesar do medo, mas o esquema é não deixar esse medo atrapalhar a vida dele. Se não fosse assim, eles nem teriam se casado. Mais tarde naquela noite, Orion assiste a um desenho animado que ele acha totalmente irreal, porque, poxa, coisas recicláveis não têm olhos nem personalidade. Ele começa a pensar sobre o que acontece quando a gente morre, e fica apavorado que não tem como evitar a morte, e depois dela, para onde a gente vai? É só escuridão para sempre? De qualquer forma, isso nos leva ao que Orion mais teme: a escuridão. Esse medo já fez os pais dele perderem noites de sono, por causa dos gritos altos dele de dentro do quarto. Ele tem sorte de ter pais tão compreensivos e legais, que atendendo ao desejo dele, deixam a porta do quarto aberta para a luz de fora clarear o quarto dele. Mas essa é a pior noite, quando um raio estraga todas as luzes, aumentando o medo doido dele do escuro. Orion fica de pé na cama e amaldiçoa o dia que inventaram a escuridão. Mas isso resulta no pior pesadelo dele se tornando realidade. Uma entidade aparece na frente dele para falar da raiva dela com os gritos constantes dele toda noite. Ela se apresenta como escuridão e diz que, de todas as crianças com medo dela, Orion é disparado o mais barulhento e chato. Ela nunca pediu para ser uma entidade sobrenatural que causa medo e desespero, mas é só alguém normal tentando fazer o serviço dela. Escuridão fica triste que quase todo mundo tem medo dela, a odeia ou pensa que ela é má, o que machuca demais. Orion entende o sentimento, porque os valentões sempre pegam no pé dele também. Ele deseja que pudesse nunca mais sentir medo, o que dá uma ideia para a Escuridão para ajudar a acabar com os medos de Orion. Escuridão sugere que Orion a acompanhe para fazer o trabalho dela por uma noite, para finalmente ver que não tem nada de que ele deva ter medo. Ele vai aprender a apreciar a beleza da noite, em vez de viver sempre aterrorizado. Orion se recusa a ir, mas, pensando bem em como tem passado a vida inteira paralisado pelo medo, ele decide acabar com isso. Escuridão leva ele até a nuvem, no filme. Dá uma pausa, e a gente descobre que tudo isso é só uma história, e é o Orion adulto contando pra filhinha dele como ele superou os medos dele. Voltando para a história, Escuridão mostra a Orion a beleza da cidade de noite, mas logo após evitar um acidente de Orion caindo do céu, Orion pede que ele seja levado de volta para casa. Escuridão deixa claro que ele está preso com ela por 24 horas. Escuridão explica como o trabalho dela é importantíssimo, porque sem escuridão as outras entidades noturnas não podem fazer a parte delas.
Claro que tem outras entidades noturnas como Escuridão, e ele leva Oriente para conhecer elas. Escuridão apresenta a Orion as outras entidades noturnas que são o sono, a quietude, insônia, ruídos inexplicados e a mais criativa de todas, são os lindos. É claro que elas não estão felizes de ver Orion, quem elas descrevem como o gritador noturno. Elas lembram do tanto de coisa que pode dar errado. Escuridão pode ser aniquilada na concepção de que escuridão pode deixar de existir, alterando para sempre e de forma irreparável o tecido do universo. Escuridão convence as outras entidades a deixarem ela passar 24 horas com o garoto para parar o medo dele dos gritos noturnos, que normalmente atrapalham o trabalho delas. Sobre o trabalho delas, Escuridão mostra a Orion os trabalhos das entidades uma a uma. Sono é responsável por garantir que todas as criaturas do mundo vão dormir à noite, mesmo que a maneira dela fazer isso seja meio assustadora. Escuridão apresenta a ele a insônia, que tem o trabalho de sussurrar coisas preocupantes para os ouvidos das pessoas para mantê-las acordadas. Depois vem quietude que, é claro, não consegue fazer o trabalho dela se não for por ela. Ela é responsável por garantir que a noite seja muito silenciosa. Depois vem o chamado ruídos inexplicáveis, que, na opinião dele, são os mais inúteis, porque o trabalho deles é só criar sons arrepiantes para assustar as crianças de noite. E, por fim, a melhor entre todas elas é sonhos lindos. Escuridão leva Orion para dentro da cabeça de uma pessoa aleatória para mostrar como ela trabalha. Sonhos lindos normalmente mapeiam todos os desejos das pessoas e os transformam em sonhos. Mas Orion arruína esse momento com seus pensamentos negativos. Sonhos lindos avisa Escuridão para nunca mais trazer ele perto dela de novo. Orion está deprimido porque, apesar dos esforços de Escuridão, ele ainda não superou nenhum dos medos dele. Mas tem algo que ele começou a perceber só agora: ele não tem mais medo da escuridão, o que faz ele ficar muito animado. Orion e Dark começam a passar tempos maravilhosos juntos, mas não é só isso. Orion também assiste às outras entidades noturnas no trabalho delas. Mas o clima de alegria de Escuridão muda para tristeza quando ele vê uma criança chorando nos braços da mãe, tudo porque tem medo da escuridão. Orion tenta fazer Dark se sentir melhor. Ele agradece por mostrar a ele que há mais na noite do que apenas a escuridão. Ele descobre que a Dark também tem algo que ele teme. Ele tem medo que todo mundo esteja certo sobre ele, que ele não seja uma boa pessoa, mas apenas tão assustador quanto todos dizem. O intervalo acabou e todas as entidades se preparam para voltar ao trabalho. Mas Luz, o inimigo de Dark, aparece. Orion parece gostar da Luz porque ela o faz se sentir seguro. Luz zomba de Dark por suas inseguranças e se vangloria de como ela traz brilho e esperança ao mundo enquanto a escuridão traz o exato oposto. Após outra exploração, acontece que o medo de Orion da escuridão ainda está lá, já que ele se recusa a acompanhá-los dentro de uma sala escura. Justo quando Dark foi fazer uma pausa, Orion sussurra para as outras entidades noturnas sobre as coisas incríveis do dia, como ruídos de pássaros, crianças brincando. O dia tem muitas cores lindas, e Orion até mostra para eles um exemplo de luz usando um fogo aceso. E as entidades noturnas começam a amar isso. Assim que Dark termina a pausa dele, ele ouve a conversa deles por trás, enquanto eles o chamam de problema. Dark é um cara muito legal, mas Orion só acha que enquanto eles estiverem com Dark, eles nunca desfrutam todas as coisas incríveis que a luz tem a oferecer. Dark, com o coração partido, ouve tudo isso. Orion se desculpa, já que não queria machucar Dark, e reúne as entidades noturnas para uma reunião para desdizerem todas as coisas pessimistas sobre Dark. Mas isso faz as entidades noturnas quererem experimentar o dia ainda mais, já que querem ver o quão verde é a grama, as diferentes cores no planeta. As entidades noturnas culpam a escuridão como motivo pelo ódio de todos por elas e por mantê-las longe da verdadeira beleza da vida. Eles argumentam que todos eles precisam se sentir vistos e ouvidos. Na verdade, todos deixam seus trabalhos como entidades noturnas para conseguir um trabalho diurno, deixando Dark completamente sozinho. Dark está muito deprimido porque ninguém gosta dele, e agora ele vai ficar sozinho para sempre. Ele decide pôr fim no sofrimento dele. Dark vai sentar na montanha, esperando o dia chegar. Orion sabe que se Dark ainda estiver lá quando a luz chegar, ele vai morrer. A luz começa a se aproximar, e avistando Dark de longe, adverte-o para sair do caminho. Orion implora para a escuridão sair, mas ele recusa. Infelizmente, Dark morre assim que a luz o alcança. Orion está muito chateado porque tudo isso é culpa dele. Uma garota da idade dele, que se apresenta como Hipatia, diz que pode ajudá-lo.
Sem noite, as pessoas não conseguirão dormir e, sem sono, todos vão enlouquecer. Ela revela ter uma ideia de como trazer todas as entidades noturnas de volta para prevenir o desastre iminente. A solução é através do poema que ela escreveu. O poema fala como a noite agora está ausente e as pessoas estão começando a sentir falta dela. Luz, que é a única coisa restante, desequilibrou o mundo. O mundo se tornou muito barulhento, muito egoísta, e todos estão brigando um com o outro, devido ao estresse causado pelo sol. As pessoas estão cansadas, pois não dormem mais. Para resumir a história longa, o poema da Hipatia reúne as entidades noturnas novamente. Eles pensam em formas de trazer a Dark de volta ao mundo. Ela garante que a Dark está viva, porém muito escondida na memória de Orion, mas o único que pode acessar suas memórias é a entidade dos sonhos. Todas as entidades noturnas fazem seu trabalho para Orion pegar no sono. Ele vê Dark em seus sonhos, que está tão empolgado por Orion ter voltado para ele, mas a feliz união é cortada quando um buraco negro aparece do nada e começa a sugar Dark para o espaço. De acordo com o Conselho dos Sonhos, Dark entra com uma corda para puxá-lo para fora, mas não parece ser a melhor solução, pois a corda é forte o suficiente para puxar os dois para fora. Para evitar Orion de morrer, o melhor que eles podem fazer é acordá-lo. As entidades tentam diferentes métodos para acordá-lo, mas nada adianta. Até mesmo a insônia não consegue fazer nada. Algo que nos surpreende acontece eventualmente. Quietude aparece e sussurra no ouvido de Orion sobre a excursão que ele vai perder se ele não acordar imediatamente. Orion acorda e, o melhor de tudo, a noite está finalmente de volta ao mundo. Nós vemos as estrelas, experimentamos a quietude e, o melhor de tudo, a beleza. Todos estão felizes em ver a escuridão voltar, incluindo a entidade da luz. As entidades noturnas apreciam a escuridão por tudo. Isso nos leva a um ditado que diz: você nunca sabe o que tem até perdê-lo. Orion agradece à escuridão por ajudá-lo a superar a maioria dos medos, mas a escuridão, por sua vez, agradece a ele por vê-lo da maneira como ele vê. Embora ainda esteja aterrorizado de ir para a excursão que está por vir, ele ainda vai de qualquer jeito, pois a maneira de superar seus medos é enfrentá-los. Para surpresa de Orion, Hipatia é sua filha biológica do futuro que veio ajudá-lo, mas um novo problema surge, pois Hipatia não sabe como retornar para casa, para o futuro. Enquanto Orion pensa em maneiras de ajudá-la, uma luz verde brilhante chama a atenção deles. Um cara chamado Tico aparece na janela dele dizendo que ele pode ajudá-la usando a máquina do tempo dele. Mas ele voltando para resgatá-la liberou alguns monstros interdimensionais de tempo, então eles têm que detê-los antes que se multipliquem e destruam a história. Hipatia e Tico derrotam os monstros e finalmente entram na máquina do tempo. Ele leva ela de volta para o futuro, 20 anos depois, onde o adulto Orion dá boas-vindas à sua filha Hipatia. Curiosamente, Tico é o filho de Hipatia vindo do futuro. Nesse futuro, Orion agora é velho e descobrimos que ele já se casou com a sua paixão Sally. Acontece que Orion venceu seus medos. Deixe-nos saber nos comentários as lições que você aprendeu com este vídeo e nos diga quais são os seus medos. Obrigado por assistir, pessoal. Se você adora filmes de animação, por favor, inscreva-se neste canal e continue assistindo. Tchau!